Como nós prevíamos ontem, o STF já formou maioria para criminalizar as Big Techs para retirada de conteúdo sem precisar de uma ação judicial. Nós sabemos muito bem do que se trata, mas como o julgamento não acabou, eu vou ousar fazer a cobertura aqui das nossas notícias no formato anterior, até que esse julgamento acabe, porque daí para diante eu conto com seu apoio, com a sua compreensão. Eu vou precisar lançar mão de uma nova língua e algumas mímicas aqui, eu espero que você compreenda, tá? Mas foi só isso que aconteceu de atroz no dia de ontem? Não foi só isso. Enquanto o STF decidia o que tem que ser decidido pelo Congresso, lá o Congresso debatia sobre o novo Código Eleitoral, que, na minha humilde opinião, combinou muito com o que o ministro Gilmar Mendes declarou sobre apoio e admiração do regime de Xi Jinping, o regime chinês. Parece que está tudo ali, né, sendo aprovado e correndo em uníssono para mostrar para o mundo, olha, que todos nós combinamos a respeito disso. Para melhorar nosso dia, a gente também ficou sabendo lá no finalzinho da tarde que sabe aquela ação que deu notícia e abriu investigação para o escândalo do INSS? Ela foi anulada pela justiça e eu também quero falar sobre isso com vocês. Me pareceu assim, anulação de processo tipo o CEP está errado? Então, fica comigo que eu vou te contar tudo. Não esquece do meu like logo agora no início do vídeo, que isso ajuda pra caramba o canal, é de suma importância. Que primeiro você deixa o like, tá? Porque você diz pra plataforma, eu gosto do conteúdo dessa vovó aí que tá todos os dias se matando pra nos informar direito. E depois, se você puder aí compartilhar nos seus grupos de Telegram, Zap, nas suas redes sociais, enquanto as temos e enquanto podemos, eu agradeço muito, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se inscreva no canal, ative o sininho, e se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. E a gente começa com efemérides ontem, enquanto o STF está lá decidindo que vai criminalizar as Big Techs, por vontade deles, né? A Espanha encerrou a possibilidade de extradição do Oswaldo Eustáquio. É como se o governo da Espanha estivesse falando para o povo que tudo vê. Ovo, meu filho, você está errado, não dá para continuar nesse diálogo. Vamos fazer o seguinte, eu estou batendo martelo aqui, Oswaldo Eustáquio não cometeu nenhum crime de acordo ainda com a pouca liberdade que existe aqui na Europa, na Espanha, então não vamos mais tocar nesse assunto. Vamos finalizar, tá bom? E também ficamos sabendo que o Departamento do Estado dos Estados Unidos confirmou sanções a Moraes, tá? Na terça-feira, o UOL perguntou a Marion Houston, vice-porta-voz do Departamento do Estado, como tais sanções contra Moraes se dariam e o que elas representariam na relação entre Brasil e Estados Unidos, porque eu tenho a absoluta convicção que eles vão tentar misturar isso ainda mais do que estão misturando, porque já estão dizendo, porque os Estados Unidos, ao defenderem a sua própria soberania, estão ferindo a nossa soberania. Não, não estão. O negócio deles é o CPF do Alexandre de Moraes, eles continuam fazendo troça com esse tipo de assunto, vou mostrar para vocês já já. Mas o importante nessa efeméride é que vocês saibam que o vice-porta-voz do Departamento de Estado disse o seguinte: no que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, ouvimos as observações do secretário Marco Rubio, que falam por si mesmas. É como se eles estivessem dizendo, olha, o que foi falado, o que está dito, está dito. Não preciso opinar mais sobre suas observações. O que eu diria é que nós seguimos, através de nossas missões, consulados, embaixada no Brasil, funcionais, operacionais, trabalhando em estreita colaboração com autoridades policiais, com juízes, continuando a focar no compartilhamento de informações, equipamentos e apoiando programas que irão aprimorar ainda mais nosso futuro relacionamento com o Brasil. Eles estão dizendo, gente, esse CPF aí é só um CPF, ele está desconectado da nação brasileira enquanto nação. Isso é muito importante, né, para ficar claro, para vocês não caírem no blá, 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 que estão preparando ainda, aumentando de que sanção a Moraes é um ataque à soberania do Brasil. Parece que não. Tá? E aí chegamos no tenebroso dia de ontem, onde o STF decidiu, já tem maioria para criminalizar as Big Techs. O que não ficou claro ainda, o que falta decidir, é a forma, mas o fato já foi consumado, tá? Vamos ouvir aqui o prezadíssimo ministro A responsabilidade não impede a liberdade.
Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários. Desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Eu acho muito engraçado, porque lá nos Estados Unidos elas se regulam. No país onde existe mais liberdade, onde a economia é mais forte, onde a gente tem a melhor força armada do mundo, lá elas se autorregulam. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? A responsabilidade não impede a liberdade. Se você começar a ler 1984 de George Orwell, inclusive vou deixar o link da minha loja da Amazon aqui no comentário fixado, você vai entender que o que é verdade se tornou mentira e ele está falando uma coisa que transformando no que não é. Na minha humilde opinião, ainda colocando aqui a minha humilde opinião nesta plataforma. Vejam, o que acontece? A liberdade sem regulamentação, a liberdade sem responsabilidade não é tirania, é balbúrdia. Então, não tem nada a ver com tirania isso, tá bom? Nove língua, tá? Vamos acompanhar ele aqui falando mais uma vez a respeito de como se dá a inteligência artificial. Olha só. Perguntei, fiz uma consulta. A liberdade de expressão é um direito absoluto? E veio a seguinte resposta. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para a democracia, a liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos. E o jurista diz, limitações. Primeiro, discurso de ódio. A liberdade de expressão não protege o discurso de ódio, que pode incitar violência ou discriminação contra grupos específicos. Então, vamos começar aqui, olha. Não pode mesmo. Liberdade para cometer crimes. Que tipo de crime? Incitação à violência. O problema está na definição do tal crime, porque incitação à violência é você incitar alguém a cometer violência física e não violência com palavra, que é o que acontece aqui no Brasil, e eu vou mostrar já para vocês o como está avançado isso. Segundo, claro que incitar violência física contra grupos e tal, mas a nossa lei já prevê remédio para isso. Não precisa regular e nem criminalizar a Big Tech para isso. Porque quando a gente fala de Big Tech, a gente está falando de crime de palavra. 2. Difamação e calúnia. A liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém. Claro que não, mas a nossa lei também já tem remédio para isso. Não precisa criminalizar a Big Tech. 3. Segurança nacional, que é um debate muito presente nos Estados Unidos. Em alguns casos, a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional. Estamos vendo isso agora lá com muita intensidade. Como a divulgação de informações confidenciais, enfim. 4. Ordem. Em alguns casos, quais? Quando? Que a nossa Constituição admite, a Constituição dos Estados Unidos admite também. Em tempos de guerra, por exemplo. Em realmente segurança nacional. Quando você vai falar sobre publicizar assuntos confidenciais, sabidamente confidenciais por você. Certinho? Certinho. Uma vez que você postou na rede social, se eu repostar, a responsabilidade não é minha, mas não é isso que está sendo defendido pelos excelentíssimos ministros, e nós não estamos em tempos de guerra, nós estamos em tempos de paz, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Pública. A liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou estabilidade social. Esse jurista chama Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Ele é tão fofinho, né? Primeiro que a ferramenta é alimentada pelos usuários. Segundo, tudo isso acontece lá nos Estados Unidos sem necessidade nenhuma de responsabilização da Big Tech. E que engraçado, é o país mais livre do mundo. Não é não? Aí eles fazem uma trocinha ainda com o negócio de perder passaporte, olha só. Eu só espero que eles não percam o passaporte. Como é que eles vão tirar o passaporte da Meta? E todo mundo ri. Oh, meu Deus.
Deixa eu mostrar para vocês do que se trata essa tentativa, pelo menos é o que me parece. O Max Cardoso trouxe ontem para a gente a notícia de que a revista Isto É, eu estou falando da revista Isto É, tá? Mídia do regime, veículo de imprensa do regime, foi condenada por uma matéria que falava da venda suspeita de uma faculdade em Mato Grosso no valor de 7,7 milhões de reais. A faculdade pertencia à família do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes e a revista terá que pagar ao ministro uma indenização no valor de 150 mil. Foi por incitação à violência? Não. Foi pelo quê? Segundo ministros do STJ, o problema era que a matéria continha várias ironias que podiam manchar a honra do ministro. Vocês entenderam do que se trata? Olha, manchar honra. Manchar a honra não foi por fake news? Não. Não foi por ameaça às criancinhas? Não. Não foi por ameaça à soberania do país? Não. Foi por ironias. Tá? Ainda assim, parece que a lei, neste caso, entre muitas aspas, funcionou. Por quê? Porque o ministro apelou para o remédio que já existe, que consta nas nossas leis. Não que eu defenda isso aqui, mas uma coisa que o Max falou é certo. Quando a imprensa vai entender que ninguém vai escapar da censura, eu posso dormir a minha cabeça no travesseiro com toda tranquilidade, porque nós avisamos. Não bastando isso, o ministro Gilmar Mendes veio com uma traulitada, gente. Ele disse que todos ali são admiradores do regime chinês, de Xi Jinping. A cor do gato não importa, o importante é que ele casse o rato. Quem seria o rato? Deixa aí nos comentários para mim. Vou soltar a fala dele, porque merece. Provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele casse o rato, né? Então, eles estão falando da entidade, né, que iria tomar conta desse segmento da sociedade, de criminalizar a Big Tech ou pedir retirada de matérias e censura de todo mundo, comentários e etc. Realmente, lá na China existem vários órgãos governamentais, todos amarrados pelo Partido Comunista Chinês, que tomam conta das redes sociais. Se você ainda não sabe qual é o regime que voga na China e você ainda está acreditando em dancinha de TikTok, eu quero trazer para vocês aqui esse portal que ele é identificado como um comitê de proteção ao jornalismo e ele listou em 2015 os 10 países mais censores do mundo. Eritreia, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Etiópia, Azerbaijão, Vietnã, Irã, China, Myanmar e Cuba. Isso foi em 2015. Imaginem agora, para dirimir ainda a dúvida dos mais laicos, eu mostro para vocês uma definição da Wikipedia que fala como que acontece a censura na República Popular da China. Tanto publicação quanto visualização de material online são censurados. Muitos eventos controversos são censurados da cobertura jornalística, porque lá os veículos são todos amarrados pelo PCC, impedindo que muitos cidadãos chineses saibam sobre as ações de seu governo e restringindo severamente a liberdade de imprensa. A censura na China inclui bloqueio completo de vários sites, aplicativos e videogames, inspirando o apelido da política de o Grande Firewall da China, que bloqueia sites. Os métodos usados para esses bloqueios incluem falsificação de DNS, bloqueio de acesso a endereços de IP, análises e filtragens de URLs e inspeção de pacotes e redefinição de conexões. Eu acho que agora está muito claro que o que eles querem realmente aqui no Brasil é um repeteco do que acontece na China. Não foi à toa que o Brasil entrou para o BRICS pelas mãos de Dilma Rousseff. E ainda, para quem não entendeu, eu tenho aqui o site Freedom House,
tá? Que dá uma visão geral aqui, um en passant. As condições para usuários de internet na China permanecem profundamente opressivas e confirmam o status do país como o pior violador da liberdade da internet no mundo pelo 9º ano consecutivo. Protestos sem precedentes foram mobilizados contra a política governamental da Covid-19 durante o período da cobertura. Embora as autoridades tenham respondido com rápida censura, os manifestantes pressionaram com sucesso o governo a retirar sua política draconiana de Covid-0. Os usuários comuns continuaram a enfrentar severas repercussões legais e extralegais por atividades como compartilhar notícias, falar sobre suas crenças religiosas ou se comunicar com familiares e outras pessoas no exterior. Isso é crime na China. Vocês entenderam ou não? Separadamente, as autoridades exercem imenso poder sobre a indústria da tecnologia por meio de novas legislações, investigações regulatórias, remoção de lojas de aplicativo. As autoridades também impuseram novas restrições a ferramentas de inteligência artificial generativa durante o período da cobertura. E é esse regime que o Gilmar Mendes diz que ama, tá? E aí o doutor André Marcília disse, pronto, a maioria no STF entende que redes sociais terão obrigação de, sem decisão judicial, retirar conteúdos do ar. Há divergência apenas quais conteúdos e como. A gente sabe muito bem quais e vou mostrar para vocês. Seja de que forma for, para não serem punidas. Sim, as redes sociais pesarão a mão em tudo que puder ser criminalizado contra elas. Aí o STF está lá decidindo que sim, todos nós temos que ter um repeteco de regime chinês aqui no Brasil. E nós está como? Nós está com o suplente de Carla Zambelli defendendo que o STF está corretíssimo em fazer o que ele está fazendo. Para o coronel Tadeu, o Supremo se viu obrigado a deliberar sobre a questão. Disse ele, abro aspas, o STF não está errado. O Congresso não regulamentou, fecho aspas, como se o STF mandasse no Congresso. Ou o Congresso não tem mais vontade própria e o coronel, cara é um coronel. O coronel Tadeu acha que o Congresso é capacho do STF. Não sei, vai deixando aí nos comentários para mim. Já caminhando para o fim, eu quero abordar vocês uma denúncia que o nosso querido senador Rogério Marinho fez ontem do debate, né, do novo Código Eleitoral, porque tudo se resume nisso. Sabe por que eles estão correndo com o julgamento de todo mundo lá do suposto golpe da Tonga, da Mironga, do Caboletê? Por causa do ano eleitoral, tá? Eles não querem que a gente fale as verdades. Preste atenção nisso que está sendo sugerido por esse novo Código Eleitoral. Estamos tratando aqui de censura. Censura no processo eleitoral. A questão da liberdade de expressão, da liberdade da crítica. A lei de uma maneira draconiana e inovadora. Nós estamos tratando aqui de problemas do dispositivo 368, 454, 471, 604, 859, 869, todos que ampliam a responsabilização dos cidadãos e comunicadores por discursos considerados potencialmente interpretáveis como ilegítimos ou deslegitimadores. Você está criminalizando a crítica. Ou ilegítimos ou deslegitimadores, como, por exemplo, o que aconteceu com o ministro Gilmar Mendes, que a matéria continha ironias que poderiam manchar a imagem do excelentíssimo ministro, esteja condenado. Agora não vai precisar nem nada disso, tá? Você vai estar fora do grande regime. Crítica, está restringindo o debate público, está imputando penas às pessoas pela simples discordância. Nós estamos tratando aqui de censura. Censura no processo eleitoral. Você está criminalizando. Trata-se única e exclusivamente de censura no processo eleitoral. Mas como eu estourei todo o nosso tempo explicando ipsis literis aqui para vocês como está acontecendo tudo, vamos combinar uma coisa? Tem essa bomba aqui para eu comentar do caso do INSS, que a Justiça anulou o relatório que embasou toda aquela operação. Tá? Parece que teve provas ilegais e procedimentos ilegais, então tá tudo anulado. Tipo um negócio que nós vimos aí no passado, de o CEP tá errado, anula tudo. Então,
Tá me parecendo isso, mas para esse vídeo não ficar muito longo, que o YouTube não gosta, vamos combinar uma coisa? Eu vou gravar já esse vídeo trazendo as atrocidades que aconteceram para essa operação ter sido anulada e eu encontro com vocês às 11 horas em ponto aqui. Combinado? Não soltem minha mão. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, a gente se vê nos comentários com o encontro marcado aqui às 11 horas. Beijo, a gente se vê.